Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma noite na presença do nosso Deus. Estamos aqui para louvar o nome dEle. Uma dupla sensação de alegria de poder estar novamente neste local, louvando o nome do Senhor, e com uma tristeza de não poder ver os irmãos pessoalmente. Mas sabemos que o nosso Deus é a fonte da nossa alegria, é a fonte do nosso bem. E é Ele que nós vamos clamar nessa noite. Clamar que a presença dEle seja conosco, satisfazendo a nossa alma, trazendo alegria ao nosso coração. Para isso nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu convido você que está em casa a baixar sua cabeça e orar conosco. Oremos. Pai, te damos graças por mais um dia de vida. Te damos graças porque a Tua misericórdia nos alcançou. A Tua graça nos alcançou. Mas, Senhor, ainda somos imperfeitos diante da Tua presença. Somos imperfeitos diante dos nossos irmãos. Por isso nós te suplicamos misericórdia, Pai. Te suplicamos perdão, Senhor. Perdão por aquilo que nós falamos, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer. Aquele bem que nós deixamos de compartilhar com o nosso próximo. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa as vezes também que nós falhamos contigo, deixando de dar glórias ao Teu nome, deixando de Te dar graças, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo. Também Te pedimos, ó Pai, misericórdia sobre a nossa nação. Que o Senhor veja com olhos de graça tudo o que está acontecendo, ó Pai. É em nome de Jesus que eu Te suplico. Amém. Quero convidar os irmãos a fazerem a leitura do Salmo 46. Convido você que está em casa que faça em voz audível na sua casa também. Leia em voz alta com os que estão contigo. O Salmo 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos cantar ainda no contexto dessa passagem, desse salmo, o hino 32, falando da fidelidade do nosso Deus. O Deus fiel, hino 32. Não
Oremos agora com o nosso irmão Daniel. Peço que ele ore por nós, uma oração de adoração. Obrigado, Deus, por mais um dia, Deus. Obrigado por essa noite, onde estamos aqui para te adorar, Deus, para te louvar. Que o Senhor possa ser com cada família representada, Deus, nesse dia. Que o Senhor possa estar nos livrando, Deus, de toda doença, Pai. Nos curando de toda enfermidade. Que o Senhor possa ser com aqueles, Deus, que estão, Pai, sofrendo, Pai, nesse momento. Que o Senhor possa ter misericórdia da sua nação, Pai. Nesse momento, Deus, onde estamos aqui para te adorar, que o Senhor possa estar, Pai, nos dando, Deus, a porção mínima, Deus, para que possamos ter a fé para estar seguindo a Ti, Pai. Muito obrigado por mais um dia. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos, meu irmão, que você que está em casa, que abra lá, no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Convido você que está em casa, que faça essa leitura em voz audível também, todos nós. Leiamos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. A oração também é uma demonstração de fé. E é isso que fala o hino 92, a fé contemplada. Louvemos a Deus como uma forma de oração este cântico. Senhor, a fé contemplará.
hoje nosso templo está vazio, por causa de uma pandemia que assolou o mundo, assola o nosso país. Como se não bastasse só isso, agora o nosso país enfrenta crises econômicas, crises políticas. Isso traz muita preocupação, não só ao povo de Deus, mas a todo o nosso país. Quero convidar o nosso irmão Isaac Bento para fazer uma oração de intercessão pela nossa igreja, para que ela não se esmoreça, pela nossa pátria. Oremos. Oremos. Santo e eterno Deus, mais uma vez queremos te agradecer, ó Deus, porque sabemos que Tu és o Deus de nossas vidas, Senhor. Amém. Ó Deus, nesse momento queremos te agradecer, ó Deus, por mais que estejamos, ó Deus, aqui, ó Deus, o Teu templo vazio, mas cremos que os Teus filhos estão te adorando, ó Deus, nos lares, ó Deus, e que assim seja, ó Deus. Amém, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, fortaleça a Tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, seja realmente o Deus que pode todas as coisas em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque não temos outro Deus a não ser o Senhor. Amém. Obrigado, ó Deus, porque apesar de todos os caos, sabemos que o Senhor está no controle e está cuidando de nós. Amém. Eu oro e agradeço com perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvemos a Deus com a nossa equipe de cânticos. Espírito e verdade, te adoramos.
Graça e paz. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Dando sequência ao que já foi apresentado da carta, nós trabalharemos no capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão um testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Curve sua cabeça neste momento, vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, aqui está a Tua palavra, ela foi lida. Pedimos agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, meu Deus, compreender o que a Tua palavra está querendo dizer aqui conosco. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença agora, Senhor, na nossa igreja, Senhor, nos lares, Senhor, as famílias que estão, Senhor, agora aguardando, Pai, na expectativa de que o Senhor intervirá, Senhor, no meio desse caos, no meio da pandemia, no meio das limitações. Pedimos a Tua bênção também nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se você pudesse e tivesse o direito ou a graça, ou tivesse condições e tecnologia para viajar no tempo, para deslocar-se para o futuro, que marcas e que influências ou construções ou fatos seus você gostaria de encontrar na história? O que você gostaria de encontrar ao teu respeito? Quais os comentários que você gostaria de escutar sobre a tua pessoa, se você tivesse essa oportunidade de viajar para o futuro? Todos nós, meus irmãos, a humanidade em si, ela tem como anseio deixar marcas na história. Ela tem como anseio deixar com que seu nome seja eternizado na história. E a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Nabucodonosor, um homem conhecido tanto pela arqueologia quanto pela história. Também ele é conhecido por construir uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. E este homem conta a história lá no livro do profeta Daniel, que ele teve um sonho interpretado por Daniel. Ele, depois desse sonho, ele construiu uma estátua em adoração ao seu nome, e nessa estátua, a adoração a essa estátua, algumas pessoas foram lançadas numa fornalha de fogo por não se curvarem a essa estátua, e Deus interviu neste fato. Nós vemos também que este homem, esse imperador do Império Babilônico, ele foi humilhado e ele se tornou louco, ao ponto de comer até mesmo capim. Mas o texto também no capítulo 4 do profeta Daniel irá nos mostrar que ele aparentemente se converteu depois dessa loucura. E este homem também, ele tinha o desejo de deixar na história uma marca da sua glória, do seu império, das suas conquistas, como ele deixou, e a arqueologia ela consegue
comprovar isso para a gente. Mas o que nós vamos tratar hoje, meus irmãos, é sobre a forma gloriosa com que o conhecimento da salvação nos foi comunicado. E hoje nós vamos ver aqui, meus irmãos, a respeito do que Pedro fala sobre essa salvação. Nós vimos em alguns domingos atrás, né, do versículo 3 ao versículo 5 do mesmo capítulo, em que Pedro apresenta sobre essa gloriosa salvação, em que ele demonstra para nós que ela é imarcessível, que ela é incorruptível e que ela está reservada para todos aqueles que são os eleitos do Senhor. Do versículo 6 ao versículo 9, nós vemos que nisso nós podemos exultar, podemos nos alegrar, porque nós somos guardados para uma preciosa promessa. Mas no meio dessa exultação, nós podemos, sim, de fato, enfrentarmos várias tribulações. Mas nós vimos que o que Pedro demonstra aqui, que essas tribulações, as tristezas dessa vida, elas não têm o poder de fazer sucumbir a nossa exultação, a nossa alegria no Senhor. E hoje nós vamos ver sobre como que essa salvação nos foi comunicada. E Pedro ele quis trazer aqui detalhes dessa comunicação, dessa preservação da verdade e de que forma ela foi preservada e apresentada para nós. Por isso que Pedro ele começa ali no versículo 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas, eles investigaram atentamente. Meus irmãos, a primeira coisa que ele destaca aqui é que os profetas, eles não manifestaram letargia com a mensagem que eles haviam recebido de Deus. Eles não apresentaram uma morosidade ou aquela ideia que nós temos do ócio. É incrível como nós somos influenciados ainda pela filosofia grega, acreditando que os profetas também agiam como aqueles filósofos gregos, que eles ficavam no ócio, parados, apenas pensando a respeito das ideias, das conjecturas que eles estavam ali trabalhando. Mas os profetas do Senhor, meus irmãos, eles não apresentavam esse tipo de ócio, esse tipo de letargia. Havia, sim, uma passividade com respeito à inspiração que eles recebiam de Deus, mas essa passividade, ela era totalmente transformada em ação quando eles buscavam a interpretação, meus irmãos. E nós temos aqui o mesmo profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 2 e 3, ele vai dizer que no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele leu as profecias do profeta Jeremias e isso não o impediu de tomar uma atitude e buscar a interpretação das palavras do profeta Jeremias. Ele não ficou no ócio, ele não ficou letárgico, mas ele, em atitude de querer entender os mistérios, os desígnios de Deus, ele buscou compreender o que queriam dizer aquelas palavras, meus irmãos. Também, meus irmãos, o próprio apóstolo Pedro ele vai dizer aqui que ele tenta aqui descrever a ação desses profetas aqui no versículo 10 e no versículo 11. Ele vai mostrar aqui em algumas palavras a respeito da dedicação desses profetas. Vejam, meus irmãos, que é totalmente diferente daquele ócio que nós imaginamos. Eles eram pessoas dinâmicas. Vai dizer aqui, meus irmãos, algumas palavras que vão expressar a ação deles. 3 palavras aqui, meus irmãos, que ele destaca aqui no versículo 10, é que eles indagaram, eles inquiriram e eles estavam em contínua investigação. E a palavra indagar aqui, meus irmãos, ela tem a ideia de buscar com diligência, de pesquisar, de ver os miúdos.
A palavra inquiriram traz a ideia de um exame prolongado. Não era apenas um momento em que eles estavam lendo as Escrituras e tentando compreender aquilo que Deus havia revelado por meio dos profetas. Não. Eles tinham uma análise prolongada. Aquilo ali demandava tempo deles. Aquilo ali demandava dedicação deles. E uma terceira palavra que vai expressar muito bem também a ação desses profetas, meus irmãos, é a palavra investigando atentamente, que aqui eles colocaram em duas palavras, mas é apenas uma, que quer dizer considerarem todos os detalhes, é fazer uma análise profunda para descobrir as características ou os significados essenciais de cada palavra. Isso, meus irmãos, também não quer dizer que nessa investigação eles entendiam tudo. Não. O mesmo profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 8, quando ele recebe toda uma revelação a respeito dos últimos dias, ele diz bem assim: eu ouvi, porém não entendi. Então o profeta Daniel, ele escuta, mas ele não consegue compreender toda aquela gama de informação que Deus havia dado para ele. Tanto que o próprio Deus diz: cele essas palavras, porque elas não são para o teu tempo, são para outras gerações. Também, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele nos informará que esses profetas, eles não criaram a informação por si. Eles não criaram toda essa gama de conteúdo que nós temos no Antigo Testamento por apenas a elucidação dos seus pensamentos. Vai dizer aqui, meus irmãos, que esses homens, eles foram inspirados, como eu falei anteriormente. E quem indicava o caminho, quem mostrava para eles a informação que eles deveriam repassar para a igreja, era o próprio Espírito de Cristo. Veja ali o que diz ali no versículo 11: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de abrir um pequeno adendo aqui, meus irmãos, é que o Espírito Santo, ele tem sido tratado nos últimos dias com muita zombaria. É tanto conteúdo, é tantas imagens, são tantos os vídeos que criam-se aí pelas redes sociais e até mesmo nas plataformas digitais a respeito da ação do Espírito, que algumas pessoas, sem compreender o que é realmente o Espírito Santo, que essa pessoa é uma pessoa divina, eles acabam zombando desse ser divino. E veja aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo, nós precisamos compreender que ele não é um brinquedo. Ele não é algo que foi dado para os crentes apenas para dar piruetas, para darem giros, para ficarem fazendo sons estranhos. Não, o Espírito Santo, a missão dele não é essa. E nem sequer é essa a sua função. A função do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é como se fosse um holofote apontando para Cristo. A missão do Espírito Santo é mostrar Cristo como o Salvador. Não é à toa que o apóstolo Pedro vai utilizar a palavra aqui, meus irmãos. O apóstolo Pedro, ele faz uma concatenação da ideia Espírito de Cristo. Porque o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, ele revelava a sua vontade para os profetas. O Espírito Santo apontava todos os fatos e detalhes para o ministério de Cristo. E essa ideia nós precisamos trazer muito bem firmes na nossa consciência, de que o Espírito Santo, a missão dele é apontar para Cristo. O próprio Jesus Cristo prometeu que ele rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador, o Espírito da verdade, e que ele nos faria lembrar de todas as palavras que Jesus Cristo havia ensinado e também nos ensinaria todas as coisas. Esse é o Espírito Santo que as Escrituras falam. As Escrituras vão falar desse Espírito Santo que age, Espírito Santo que é vivo, que é ser divino, que é Deus e que aponta para Cristo, meus irmãos. Então, nós não podemos perder isso de vista. Também, meus irmãos, diante dessa ação do Espírito Santo sobre a vida dos profetas no Antigo Testamento,
nós vemos também que eles tinham uma clara evidência de humildade, eles reconheciam as suas limitações e a credencial divina das revelações que eles estavam recebendo. O mesmo profeta Daniel, ele vai dizer: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. E logo no versículo 30 ele vai dizer: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Em primeiro lugar, ele exalta Cristo, ele exalta Deus. Deus é o Senhor da sabedoria. Deus é o Senhor da revelação, é Ele quem revela, é Ele quem expõe a sua identidade, é Ele quem expõe os seus atributos, é o próprio Deus, isso é prerrogativa de Deus. E em segundo lugar, Ele coloca a sua condição: eu não sou mais sábio que ninguém, mas Deus escolheu revelar através desse instrumento. Então nós vemos aqui uma clara evidência também que esses profetas, eles eram humildes e reconheciam a credencial divina na revelação que eles recebiam, meus irmãos. Pedro aqui, meus irmãos, irá fortalecer a ideia desse princípio ao dizer que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. E estes homens, meus irmãos, esses homens, conforme o apóstolo Pedro demonstra aqui nessa carta, esses homens, eles foram usados por Deus para deixar evidente o quê? Que eles eram profetas? Não. Eles foram usados para deixar evidente os sofrimentos e as glórias de Cristo. Podemos aqui separar como sofrimentos as dores, as tristezas, o cansaço, o caminho do Gólgota, o desprezo, as bofetadas, a coroa de espinho, a cruz. Podemos aqui trazer a ideia de que os sofrimentos são todas as mazelas, todo o sofrimento que Jesus passou até a sua morte na cruz. E o que seriam, então, as glórias? As glórias seriam a ressurreição, a ascensão, a exaltação e o retorno de Cristo em glória. Por isso, o Espírito Santo usou esses homens para mostrar, dar-nos detalhes, conforme Salmo 22, 23, 24, conforme Gênesis 3, 15, conforme Isaías 53, trazendo-nos detalhes do ministério de Cristo, os seus sofrimentos e as suas glórias. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de trazer um detalhe muito interessante, que o que Pedro traz aqui é apenas uma explicação de que toda essa história da salvação que nos foi apresentada por meio de Cristo, pregada pelos apóstolos, é que tudo isso traz uma incrível precisão, uma precisão histórica. Meus irmãos, eu vou confessar aqui um pecado para vocês. Quando eu era pequeno, a mãe sabe disso, mas não sabia quais eram as minhas intenções. Minha mãe, ela colecionava alguns relógios. Não se preocupe que não eram relógios caros, eram relógios simples. Mas eu ficava incomodado que quase todos os relógios, aqueles relógios mecânicos, né, movidos a corda, eles estavam parados. Então, eu ficava agoniado com aquilo, e eu achava que eu era inteligente o suficiente, com meus 8 anos, 8, 9 anos, a abrir aqueles relógios e colocá-los para funcionar. Então, eu abria o relógio, olhava aquelas peças estranhas, achava muito bonito, mexia ali, tentava reparar, e quando vê, caía a engrenagem, caía a mola principal, caía os ponteiros, e aquele relógio eu pegava, juntava tudo, colocava lá só a tampinha dele atrás, escondia o relógio, quando vê a mãe descobria, já era tarde. Claro que eu fui disciplinado várias vezes por causa disso. Mas é incrível, meus irmãos, que como que
uma peça, ali a mola principal, ela consegue fazer com que todas as engrenagens trabalhem de uma precisão tão incrível que ela chega ao ponto de dar a hora certinha do dia. E, meus irmãos, nós vemos que a precisão dos fatos que eram trazidos e que eram apontados pelo Espírito Santo aos profetas, elas são de uma forma tão incrível que os profetas apontaram com uma precisão grandíssima a respeito de tudo aquilo que Cristo passaria no seu ministério para salvar a mim e a você. No passado, os ponteiros eram os profetas. Hoje em dia, os ponteiros que o Senhor tem usado, meus irmãos, é aquilo que nós chamamos de somente a Escritura. Porque todo o conhecimento dos profetas está aqui. E graças a Deus nós temos acesso a este livro bendito. Por que eu digo isso, meus irmãos? Por que eu trago esses detalhes a respeito dos profetas, a respeito dos apóstolos e de como é grande e sublime essa revelação e como ela foi nos revelada de forma gloriosa? Porque, meus irmãos, esses homens, eles dedicaram a sua vida a uma mensagem. Eles gastaram as suas energias, o seu tempo, a sua vida, perderam até mesmo a disposição para darem manutenção aos seus sonhos e projetos, tudo por causa da mensagem, dessa mensagem com uma precisão incrível que nos traz a salvação por meio de Cristo Jesus. Essas pessoas, elas desprezaram o seu conforto pessoal, elas desprezaram os seus projetos, elas empreenderam as suas vidas porque elas compreenderam o significado dessa mensagem. Elas compreenderam que essa mensagem trazia uma gama muito grande de glória, porque representava o próprio reino de Deus, que lhes era revelado por meio do Espírito Santo. Esses profetas, eles se dedicaram para que nós pudéssemos ter conhecimento dessa revelação. Então, meus irmãos, é incrível que o apóstolo Pedro também ele vai trazer a ideia aqui, que esses profetas, eles não tomaram as profecias para si. Eles não guardaram num pequeno livro e ficaram meditando somente para eles. Diz o texto que eles procuraram indagar, inquirir, investigar para, aqui no versículo 12, ministrar a nós. Esses homens perceberam que muitas das suas indagações não eram para a sua geração, mas sim para uma geração próxima. O próprio Senhor Jesus, ele se serviu desse material que ele próprio criou na vida desses homens. Quando ele vai dizer lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 26 e 27, texto que o reverendo André utilizou agora, há uns domingos atrás, dizendo que, porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E diz o texto que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, o próprio Cristo, além de ter criado o material no passado, além de ter sido o Espírito de Cristo que promoveu essa mensagem no coração dos profetas, inspirando-os, para que eles pudessem trazer o material que seria utilizado depois pela igreja primitiva, ele próprio se utiliza desse material divino, desse material inspirado, para trazer essa bendita salvação para nós. Tanto os profetas quanto os apóstolos nos serviram, sustentados por Cristo, para nos informarem a bendita salvação. Em Atos, no capítulo 2, versículo 39, diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então vejam, meus irmãos, que essa bendita mensagem que foi separada por esses homens santos, que foi indagada, que foi inquirida, que foi investigada nos seus mínimos detalhes, essa mesma mensagem, ela foi preparada, e ela foi preparada para mim e para você. Veja que eles não guardaram a informação para si,
mas eles prepararam essa mensagem para que eu e você pudéssemos ser privilegiados. E hoje, meus irmãos, nós vemos os nossos bancos vazios, mas nós conseguimos desfrutar de uma estrutura que foi criada por causa de homens e mulheres que não guardaram a mensagem para si. Mas esses homens e mulheres, eles trabalharam também, eles inquiriram, eles labutaram com suor, com lágrimas, com sofrimento, sendo desprezados, perseguidos, para que a mensagem do Evangelho pudesse agora, por meio digital, chegar na sua casa, chegar aí no conforto do seu lar, ou então chegar aqui para nós, aqui quando nós estivermos reunidos de novo, para que pudéssemos desfrutar dessa bendita salvação que Cristo nos deu. Não é à toa, meus irmãos, que a mensagem que é pregada, ela é uma mensagem que foi regada também por sangue. Quantos homens foram mortos por bestas feras? Quantos homens foram usados como lamparinas para iluminar as noites nas praças do Império Romano? Quantos homens foram enforcados? Quantos homens perderam a cabeça por causa da mensagem? Quanto sangue cristão foi derramado nesta terra, além do sangue de Cristo? Porque essas pessoas entenderam que eles não deveriam se calar. É interessante, meus irmãos, nós lembrarmos isso, porque estamos chegando em tempos em que o mundo está sendo preparado para que eu e você, crentes do Senhor, sejamos calados. Mas a mensagem que o apóstolo Pedro nos traz é uma mensagem que foi cerceada em glória, que foi sustentada em glória, de uma mensagem precisa, mostrando que Cristo de fato é o Messias prometido, conforme Gênesis 15. Que de fato ele é o servo sofredor que deveria morrer pelos nossos pecados, conforme Isaías 53. Que ele de fato, ele é o bendito noivo que irá se casar com a sua igreja, prometido lá no livro de Oséias. Este é o Cristo glorioso que foi proclamado pelos profetas e que eu e você devemos adotá-lo como a nossa principal mensagem e seguir pregando esse Cristo verdadeiro. Nós devemos sim, meus irmãos, atentarmos para a mordaça que está sendo colocada na igreja, mas também devemos sim atentarmos que nós somos chamados para sustentar essa mensagem como igreja baluarte da verdade, sustentando-a, proclamando-a, porque ela sim é viva e eficaz e poderosa para nos trazer a salvação. O texto também irá trazer aqui a ideia, meus irmãos, a respeito até mesmo dos anjos, né? Vai dizer aqui, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. A palavra aqui, anelo, é um desejo. Mas esse desejo está apontando para quê? Está apontando para a palavra perscrutar, que quer dizer investigar, debruçar-se sobre o texto, olhar de cima, dobrar o pescoço e investigar o que está acontecendo ali. É engraçado, meus irmãos, porque em Lucas, no capítulo 16, o próprio Cristo ele faz duas citações a respeito do céu. Ele diz que quando um pecador se converte, há festa no céu. E quando um pecador se arrepende, há festa entre os anjos se alegram. É engraçado que esses mesmos anjos que se alegram quando há conversão, são os mesmos em que o próprio Senhor Jesus cita-os, lá em Mateus, no capítulo 24, de que Ele enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. É engraçado também, quando no livro de Atos, no capítulo 10, um anjo vai falar com Cornélio, dizendo, olha, manda chamar um homem chamado Simão, e esse lhe falará o que você precisa ouvir para ser salvo. Eles estão envolvidos, mas eles também estão perscrutando, eles também estão investigando, e Deus tem usado mesmo a sua igreja para revelar também aos céus, e revelar a sua criação celestial, as coisas maravilhosas que Ele tem feito por meio da minha vida e da tua vida. Cristo Jesus, o nosso Salvador, Ele tem revelado para os céus através da sua igreja. E, meus irmãos, isso prova que o Evangelho é uma fonte de riqueza
imaginável. Um outro comentarista, quando vai falar a respeito dessa parte do versículo, ele vai dizer que o evangelho é como se fosse um baú de tesouro, em que você cavoca, e vai retirando pedras preciosas e ele nunca acaba. É como se fosse um baú de tesouro sem fundo. Tamanha a riqueza desse evangelho que foi proclamado para mim e para você. Nos nossos dias, têm sido marcados pela omissão em conhecer a Deus. E, infelizmente, muitos da Igreja do Senhor têm dado pouco crédito ao que Cristo fez. Ou então, outros usam as Escrituras para forçá-las a dizer aquilo que eles querem ouvir. Mas esses homens não estavam preocupados se a história os consagraria. Diferentes de Nabucodonosor, que por um bom tempo buscou deixar a sua marca, a marca da sua glória na história, esses homens, os profetas, os apóstolos, a igreja militante, esses homens mantinham suas expectativas no reino eterno que despontaria em nosso mundo. E eu gostaria de trazer aqui alguns versículos a respeito das influências deste reino, a influência que este reino, que é profetizado por todos o Antigo Testamento e também pelo Novo Testamento, esse reino eterno que irá durar para sempre. Qual é a influência desse reino? O mesmo profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 44, ele diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E eu convido a você aí na sua casa, depois aí do culto, a ler o livro do profeta Daniel, capítulo 1, capítulo 2, aquela imagem estarrecedora, aquele sonho estarrecedor que este imperador tem a respeito da história da humanidade. Leia na sua casa e você verá a magnitude dessa visão de uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que rompe aquela grande imagem gloriosa e apavorante, e que mostra que essa pedra ela cresce ao ponto de cobrir toda a terra. E essa pedra é uma representação do reino de Deus, um reino de Deus representado pela rocha eterna que é Cristo, que irá tomar toda a terra, todo o cosmos, e seremos aqueles que irão desfrutar dessa eternidade de vida pacífica, de vida abundante com Cristo, o verdadeiro Rei. Este é o verdadeiro reino. A realidade deste reino, a influência desse reino, ele não só será na parte política e governamental do mundo, também será na realidade da vida das pessoas. Em 1 Coríntios 15, verso 54 diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Além de ter influências no governo, além de ter influências na política, esse reino que está para vir terá uma influência enorme sobre a nossa saúde e sobre o nosso status de vida, porque será eterna, será uma vida incorruptível. E este Senhor, este governador que virá e que reinará, Ele próprio sentirá satisfação de tudo o que Ele irá concluir naquele grande dia. Isaías 53, versículo 11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Lembra da pergunta? Se você pudesse viajar no tempo e ir para o futuro, quais marcas você gostaria de encontrar? Nabucodonosor tentou deixar uma marca, uma estátua, para tentar simbolizar a glória dele, a glória do reino dele. Essa glória, ela se desfez. Os jardins suspensos da Babilônia, existem só restolhos da história.
Mas esses homens aqui que o apóstolo Pedro está relatando, eles gastaram a vida deles para deixar uma marca na história da glória de Deus. Meus irmãos, nós temos a compreensão que nós fomos feitos para durar para sempre. Mas nós também temos a convicção de que nós temos um senso divinitatis, a vontade de adorar alguma coisa, e alguns, no desejo, no afã de saciar essa vontade, acabam adorando a si próprios, acabam construindo castelos, acabam construindo propriedades, acabam construindo monumentos para se gloriarem, ainda que a morte irá pegá-los um dia, mas o que eles querem é gloriar-se. Mas esses homens, relatados pelo apóstolo Pedro, eles gastaram a vida deles para aquilo que realmente vale a pena. Então, meus amados irmãos, não despreze a bendita salvação que Ele nos deu. Não despreze a forma com que Ele preparou para que eu e você pudéssemos conhecer essa salvação. E também não despreze o tempo que está sendo oferecido para mim e para você, de fazermos com que a nossa história seja gravada com a história de Deus na humanidade. Deixarmos um legado para os nossos filhos, deixarmos um legado para os nossos jovens. Nós desfrutamos de um legado de homens e mulheres que gastaram as suas vidas para que eu e você pudéssemos ter o direito de desfrutarmos essa palavra. Não permita que a sua vida neste mundo, nesta realidade, venha ser em vão. Gaste a tua vida, meu querido, naquilo que vale a pena. Grave a história da tua geração naquilo que vale a pena. Deixe um legado com aquilo que vale a pena. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, porque nós desfrutamos de uma estrutura que foi colocada lá no passado, Senhor. Cristo crucificado. Nós sabemos quem Ele é. Nós escutamos a história dEle. Nós aprendemos a respeito dEle, Senhor, dos seus atributos, do seu ministério. Nós sabemos o que Ele fez, um trabalho penoso para que fôssemos salvos dos nossos pecados, para que fôssemos justificados dos nossos pecados. Nós sabemos que Ele viveu a lei de forma intensa e íntegra, e que a retidão dEle é poderosa para fazer com que venhamos a ser justificados diante de Ti, ó Deus. Nós sabemos quem Cristo é. Nós sabemos a forma que o Senhor trabalhou no passado. Não entendemos o método, não entendemos as engrenagens que se moveram para que a história fosse contada até nós. Mas nós sabemos que o Senhor preparou todas as coisas para que fôssemos alcançados e hoje estivéssemos aqui, Senhor, escutando a respeito de Cristo. Mas, Senhor, te pedimos, Senhor, segundo a Tua vontade, te pedimos também que queremos participar dessa história. Eu sei, Senhor, que participação nessa história é graça e misericórdia, e pedimos, Senhor, a Tua graça também nisso. Queremos, meu Deus, ser operosos, praticantes da Tua palavra. Queremos ser, Senhor, daqueles servos, Senhor, que gastaram a sua vida para aquilo que vale a pena. Queremos, ó Deus, colocar, Senhor, a nossa vida em disponibilidade para a Tua vontade, para o Teu querer. Por isso eu te peço, ó meu Deus, que o Senhor chame aqueles que são vocacionados, que o Senhor chame aquele, Senhor, aquele membro, aquele irmão, Senhor, que possui dons, que possui talentos, mas que até então não tem colocado em prática para o Teu reino, Senhor. Chame aquele, Senhor, que por um bom tempo está sentado no banco da igreja. Chame aquele, Senhor, que por um bom tempo tem deixado de participar das reuniões de domingo.
Chame aquele, Senhor, que está morto em pecado, Senhor. Chame aquele, Senhor, que está dormindo em pecado. Chame aquele, Senhor, que o Senhor conhece, Pai. Que o Senhor deu dons, que o Senhor deu talentos. Chame o Senhor, para que ele, Senhor, carregasse as mangas e se coloque à disposição para o trabalho árduo, Senhor. Porque os campos estão brancos. Peça a Tua graça, ó Deus, que o Senhor habilite a Tua igreja para enfrentarmos, Senhor, a demanda de trabalho que está sendo proposta a nós. Assim nós te pedimos, ó Deus, abençoe a Tua igreja neste domingo, que eles sejam, Senhor, servidos pela Tua graça, que essa semana, Pai, seja para louvor e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoe a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cantaremos o hino 18, Deus dos Antigos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tivemos, Senhor, de ouvirmos, Senhor, Tua palavra, de ouvirmos os cânticos, ó Senhor, de prestarmos o nosso culto a Ti, Senhor. Nos dedicamos nesse dia do Senhor, celebrando, Pai, a ressurreição do Senhor. O Senhor é o primogênito dentre os mortos, o Senhor é o representante da humanidade nos céus, e nós podemos, ó Deus, desfrutarmos da alegria indizível, Senhor, de fazermos parte deste reino poderoso, Senhor, do próprio Cristo. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Abençoe cada filho, filha do Senhor, com a Tua presença, com a Tua paz, com a Tua graça, que cada lar seja visitado, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, livrando o Senhor da seta que voa de dia, da mortandade, livrando, guarde o Senhor no Teu poder, meu Deus, no Teu nome, ó Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Glória seja ao Pai, e ao Santo Espírito.
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.